Marcos foi preso. Polar sempre teve muita inveja de Marcos, porque Polar não achava justo Marcos ser um tremendo de um bandidão e ter centenas de milhares de pessoas o venerando e dando as coisas para ele. O Polar, que trabalhou ali, foi humilhado, ficou naquela sopa se lascando, fazendo sopa num suor, num lugar quente, não ter metade do que Marcos tinha. Sempre muito invejoso. Aconteceu de Marcos ser preso. Quem que sentou no trono de Papo Soberano? Quem é que está usurpando o lugar de Papo Soberano? Polar. Lá no reino da Zumbilândia, um reino muito no Shurek é um reino tão distante, chamado Zumbilândia. Papo Soberano era o rei delas. Delas quem? Delas zumbis. Vocês, zumbis que me assistem em sua maioria. Papo Soberano era o rei delas. Papo Soberano está preso por supostamente cometer diversos crimes, entre eles maltratos, babá. Papo Soberano preso, o usurpador que sempre quis alguma coisinha sentou no trono de Papo Soberano. Depois disso, conseguiu audiência, ocrinho, remedinho, pixizinho, aguinha, carrinho, tá conseguindo tudo o que ele quis e que ele não podia ter quando Marcos estava aqui brilhando. Porque Marcos brilhando ofuscava o brilho de Polar. Por isso que Polar é a pessoa que mais tem contribuído com conteúdo para Marcos ficar preso, gente. Como é que vocês não entendem isso? Por isso que só de um dia para cá ele perdeu mais de 5.000 seguidores. Sabe quem são os seguidores que Papai e Polar perdeu? As próprias zumbis que descobriram. Quem está deixando de seguir são as mais fiéis a Marcos, que entenderam que o Polar tá assim, ó, criando conteúdo, porque ele sabe, ele já foi chamado no CREO pela família do Marcos. Porque a defesa já, aquele negócio do vídeo dele falar que Marcos foi envenenado, lá dentro pegou mal pra caramba. Ele foi chamado no CREO, vocês viram que nunca mais ele falou, né? Mesmo sendo chamado no CREO, ele continua dando conteúdo pra gente, porque ele sabe que a gente tá utilizando. Porque eu já tô falando isso, ó. Tô pegando tudo tá servindo. E ele mesmo avisado, a própria família, ele continuou fazendo. Tanto é que a gente tem aí, depois disso, ó, vários vídeos dele que tá sendo utilizado para provar para a justiça a periculosidade e o risco. Quem é a pessoa mais interessada em manter Marcos preso? Polar. Por quê? No dia que Marcos sair, se ele puder fazer uso das redes sociais, o Polar vai voltar a ser quem? Ninguém, o esquecido, a pessoa que ninguém dá confiança, que ninguém suporta. Polar é nojento, não sabe falar, dá nojo de todos os atos dele. O cara em live come catarro, come coisa do nariz. O cara em live assou o nariz, levanta a camisa. Gente, quem é que consegue? Polar tá só sendo visto porque ele tá usurpando o trono do rei delas. Ele virou o novo rei delas. E ele não quer que o Marcos saia porque ele vai voltar pro anonimato. Não vai ter mais ocrinho. Não vai ter mais remedinho. Não vai ter mais. Não vai ter mais live. Quem é que vai assistir ele quando o Marcos voltar? Vocês acham que ele vai conseguir? Vocês acham que quando o Marcos voltar, se o Marcos puder fazer uso de redes sociais, que ainda é uma incógnita, vocês acham que Polar vai ter audiência? Que alguém vai assistir o Polar? O foco vai voltar todo para quem? Pro Marcos. O Polar vai voltar, não tem ninguém fazendo nada por ele, como foi a vida toda. A vida toda, 4 anos, com óculos vencidos, sem óculos, nunca foi no médico, foi só o Marcos ser preso que ele conseguiu tudo o que ele queria. Então ele é a pessoa mais interessada hoje. Hoje,
a pessoa mais interessada que o Marcos continue ausente de redes sociais é Polar. Porque ele tá adorando ser o rei delas, mesmo que temporariamente. Ele tá adorando ter Pix pra isso, Pix pra aquilo, precisa disso, aí alguém manda. Gente, ele já tá tão assim adorando que ele já tá fazendo outra página. E ele mal sabe que quem deixou de seguir eles são as zumbis mais fiéis que já descobriram isso. E quem me escreveu sobre isso, sobre essa suspeita aí, foi uma própria zumbi, que eu nunca vou expor porque ela não me gosta, mas ela deixou claro isso pra mim no Message. Que ele tá perdendo seguidores porque elas já entenderam que ele é a pessoa que quer manter o Marcos preso. Porque elas avisam pra ele, não fala besteira. Tipo, esse grupo aí, né? Que queria, tipo assim, que ele parasse, porque tá entendendo que... Elas me assistem, né? Vocês sabem que elas me assistem. Então elas pegam, as menos sequeladas, elas conseguem pegar o que eu falo. Elas conseguem entender o que eu falo, algumas coisas. Principalmente o que eu falo que se trata com relação à prisão do Marcos. O quanto algumas coisas têm prejudicado o Marcos. E essas que são um pouquinho menos sequeladas, chegam com ele e falam, para. Faz a tua live, vende tua água, faz as coisas, para. E ele tá continuando. Aí elas entenderam, meu bem, ele não quer não. Ele quer isso, ele quer continuar com o Marcos preso. Por isso que ele tá perdendo seguidor da noite pro dia, porque elas estão se articulando e estão conversando. Tá uma passando o recado. Como não é a Cris que tá falando, são assunto entre elas mesmas, elas começaram a sair. Agora eu tô falando para que vocês, zumbis, comecem a avaliar. Presta atenção, ele vai fazer live negando. Quer saber como é que ele mente? Ele não olha no celular. Ele faz live olhando por lado, para frente. Não, isso aí não tem nada não. Isso aí não tem nada a ver não. Ele vai gaguejar e não vai olhar direto pro celular, porque é assim quando ele tá mentindo. Ele vai mentir pra vocês, mas é o papel dele. E tá tudo certo. Mas a teoria que mais se aproxima das atitudes do Polar é essa. Polar não quer que o Marcos saia, pelo menos enquanto ele não conseguir mais coisas, porque ele não conseguiu. É muito diante do que ele tinha, que ele não tinha nada, ninguém dava confiança pra ele, nem as fanáticas do Marcos não davam confiança pra ele. Nenhuma. Agora, tá tendo. É Pix entrando todo dia. O que mais que vocês acham que ele quer? Vocês acham mesmo? Vocês acreditam mesmo que o Polar, na posição que ele tá hoje, com tudo que vocês estão proporcionando para ele enquanto o Marcos não está aqui, vocês acham mesmo? Parem para pensar, zumbis. Polar quer que Marcos saia? O Marcos, o mesmo Marcos que nunca ajudou ele em praticamente nada. O mesmo que nunca ajudou ele. Vocês acham? Porque Marcos podia ajudar Polar se ele quisesse, podia. Com o dinheiro que Marcos tinha de vocês, o Marcos podia ajudar Polar. Quando que Marcos ajudou Polar na vida? Quando o Marcos colocou ele lá dentro para fazer a sopa. E vocês acham que o Marcos dava alguma coisa para ele? Não. O máximo que o Marcos fazia era o quê? Deixar que o dinheiro do sopão entrasse para ele. Ele arrecadasse. Então ele tirava para ele, comprava lá um pouquinho para fazer a sopa e o resto era dele, era o acordo. Mas o Marcos fazia alguma coisa por Polar? Por isso a raiva de Polar com o Marcos sempre foi essa. Polar sempre se lascou trabalhando, o Marcos só ganhava o mérito de noite distribuir a sopa que ele passava o dia lá no calor fazendo. Mas quem pegava a fama do bom? Quem era o pai? O caridoso, o bonzão? Marcos, não era Polar. Polar sempre teve inveja e raiva disso. E agora com a prisão, o Polar está sendo visto, está sendo ouvido, está sendo bajulado, está sendo cuidado. Tudo que os zumbis faziam com o Marcos, estão fazendo com o Polar. E vocês acham que o Polar quer que o Marcos saia? Para ele voltar a ser nada nem ninguém e vocês irem tudo para cima do Marcos e esquecerem do Polarzinho? Abre o olho de vocês. Eu sei
que há um fetiche sobrenatural sobre vocês. Vocês adoram ser feitas de tolas e de idiotas. Eu sei. Eu sei que é o que vocês gostam. Mas se vocês se